Vamos lá, nossa 13ª aula. Bom, como sempre, os nossos objetivos, né? Como objetivo principal, falaremos sobre demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. Bom, na semana passada, a gente entendeu quais são as questões, quais são as brechas, a gente chamou de brechas psíquicas, não foram isso? Então, quais são os aspectos que nos levam a ter companhias? Algumas vezes indesejáveis, porque essas companhias fomentam algo em nós que, como dito, né, que não é que algo que não existia, algo que já existe, mas que é potencializado. Então, hoje nós veremos o que podemos fazer para que isso não ocorra. E se ocorreu, de que forma a gente pode tratar disso, né? Que a gente pode, através, né, veremos que através do esclarecimento para ambos, nós estarmos livres, né, dessa companhia. Bom, e veremos também que, assim, não existe, não podem imaginar qualquer hipótese de tratamento que, se não houver uma ação nossa, pessoal, uma mudança, né, será ineficaz. Sabe? Dizer, puxa, tem um centro ali que é bom pra caramba, é sensacional, e lá é assim, assado. Pode ir que, se não houver uma mudança pessoal, vai ser muleta. Eu digo muleta, entendem por quê, né? A muleta te ajuda a andar, mas se você tirar a muleta, você está de novo com o problema, né? Para a gente resolver definitivamente o problema, precisa haver uma mudança nossa. Então, veremos isso um pouco mais à frente. Os nossos objetivos específicos, né, para que a gente chegue a essa conclusão, a gente vai demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como a sua eficácia. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia, né? Eu acho que todo mundo já deve ter. Se alguém não tomou um passe alguma vez, pode até levantar o braço, que eu explico mais como ocorre, né? Mas o passe é bem comum, todo mundo sabe como é que é, né? É aquela condição de que um médium, né, chamado médium passista, doa a sua energia. Então, por exemplo, o seu... vou me lembrar, peraí. Mediunidade agora aqui. Seu Oswaldo. Não, seu Oswaldo não. Seu... Me ajuda, pronto. Eu não vou... Alfredo, seu Alfredo. Passei longe, Oswaldo para Alfredo está longe para caramba. É uma vergonha, porque seu Alfredo está comigo todos os sábados aqui, né, seu Alfredo? Que vergonha. Mas o seu Alfredo está aqui na condição, né, de receber as energias. Eu, na condição de passista, me posto aqui na frente dele, ponho as mãos e transfiro as minhas energias, né, as minhas energias magnéticas, aquilo do meu melhor desejo, né, para que atinja ao seu Alfredo. Mas junto com isso, paralelo a isso, virão outras energias, que são as energias espirituais, né, que vão, através de mim, chegar até o seu Alfredo. Então, demonstrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, e que essa técnica, nos reenergizando, é uma técnica que funciona, né, é eficaz para o auxílio dessa asepsia, que é a desobsessão. Então, demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar como o Espiritismo concorre como uma profilaxia das obsessões. Quer dizer, fala como uma profilaxia, porque nem se diz e nem está muito distante de ser o nosso objetivo, de pensarmos que a única solução para isso é o Espiritismo, de forma alguma. A gente tem hoje uma infinidade de igrejas, de várias filosofias, né, cristãs, religiosas, que promovem, com outros nomes, uma desobsessão. A gente tem outras hoje nos consultórios, né, nos consultórios de psicologia, promovem a desobsessão. Puxa, mas consultório é verdade? É verdade. Porque imagina o seguinte, se a pessoa tem uma condição psíquica, que aquela condição, aquele complexo é o motivo pelo qual haja a conexão, haja o aproximamento, né, do outro.
Na hora que a gente resolve aquele complexo, na hora que a gente resolve aquela situação, o que aconteceu? Desfaz a conexão que estávamos chamando de obsessão. Então, a desobsessão vai ser encontrada numa infinidade de formas, né, de tratamentos. Bom, dito isso, essa frase aqui de Sueli Caldas, né, ela é uma frase que diz assim, olha, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Então, a desobsessão, num sentido amplo, é esse processo. Por quê? O componente principal não somos nós, não é isso que a gente está falando? Então, em todas as vezes que eu, né, me modifico, me melhoro, né, me torno uma pessoa melhor do que era antes, e a gente faz isso sempre, o tempo todo, eu estou concorrendo para que, de modo geral, né, todos, a humanidade esteja melhor. E isso acontecendo é o processo que a gente está falando agora. Num sentido restrito, é um tratamento das obsessões, orientado pela doutrina dos espíritos, mas, como a gente já falou, não é a única forma, né? Existem outras formas de que isso aconteça. Relembrando da semana passada, o professor não é tão bom assim, pode ser que vocês não tenham fixado, então é bom relembrar, né? Então, Ramatiz é um espírito indochinês, um espírito oriental, eu adoro. Ele é um pouco radical em algumas coisas, mas eu adoro. Tem essa frase aqui, ó, refleti quanto ao que pensais e sabereis com quem andas, que é bem perto de um dito popular, né? De uma fala que a gente diga, me digas com quem andas que eu te direi quem sois, é o ditado popular, né? A gente adapta ele aqui, nem uma coisa nem outra, para dizer que me digas o que pensas e o que fazes, que te direi com quem andas, porque fruto daquilo que você pensa é o que você atrai, então serão as suas companhias. E quais são as brechas, né? Quais são os motivos dessas conexões? São algumas delas aqui, as maledicências, os ódios, os maus pensamentos, o egoísmo, o orgulho, inveja, gênios fortes, né? Vícios, a preguiça, o desequilíbrio, a depressão, enfim, são vários pontos, né? que são potenciais para que, através desses pontos, a gente tenha uma companhia potencializadora para que isso ocorra. A conexão obsessor-obsediado se dá através da conexão entre as ondas mentais, também ainda relembrando o que falamos na semana passada, que são emitidas pelo obsessor e que encontram receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias, tendências, etc. Nosso pensamento é uma radiação expelida de forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração. Bom, isso foi o que vimos na semana passada. Há alguma dúvida com relação a isso? Alguém não concorda? Quer complementar alguma coisa? Até aqui está tudo bem, está claro? Ou isso gerou alguma questão, alguma dúvida? O que vocês me falam aí? Tudo tranquilo. Então, posso falar tudo que vocês vão acreditar. Não, tem duas perguntas, que ótimo. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, um obsessor fica obsediando, né, uma pessoa. E se muito tempo, né, se aquela pessoa não faz uma desobsessão, ou então nem percebe que tem aquele obsessor, ele fica muito tempo obsediando aquela pessoa? Pode ficar uma encarnação inteira. Porque enquanto houver receptividade, né, lembra, na semana passada a gente falou, né, só há a obsessão enquanto houver um um obsediado. Então, enquanto encontrar o campo fértil, né, o campo propício para que aquilo ocorra, isso vai acontecer. Só cessa quando um dos dois, né, desejamos que ambos, mas quando um dos dois mudar a sintonia, mudar a frequência. Então, como isso pode acontecer? O obsediado muda, né? Ele, mesmo que ele não tenha feito um tratamento formal, espiritual, como a gente está falando, né? De repente um outro tipo de tratamento psíquico,
houve uma mudança, pronto, cessou aquela obsessão. O próprio obsessor pode se melhorar, porque, pasmem, mas imagina que quando a gente, às vezes, traz alguma companhia e está vindo a uma casa espírita, então eu estou falando, teoricamente, para vocês aqui, né? Agora, vocês estão vendo a galera que está aqui, que não está com corpo físico? Aquela senhora ali de vestido verde, estão vendo, não? Não? Bom, nem eu, né? Mas, nem eu estou vendo, mas ela poderia estar ali. E vamos supor que essa senhora de vestido verde, que eu acabei de inventar, para vocês não ficarem preocupados, viu? Eu acabei de inventar, é brincadeira. Então, essa senhora de vestido verde fosse a obsessora de alguém aqui. Assim como vocês, né, estão ouvindo a respeito disso, estão ouvindo as técnicas da profilaxia, estão ouvindo que é a nossa mudança que vai proporcionar, ela também está ouvindo. E pode haver uma mudança. Às vezes nós somos mais cabeça dura do que eles. E aí a gente não muda, mas eles mudam. Aí pronto, se houve uma mudança de um dos dois, pode haver então a sessão da obsessão, né? Só se houver. Agora, se ali continuar se retroalimentando, né? Brincadeiras à parte, mas é a fome e a vontade de comer. O obsediado oferece um terreno fértil. O obsessor continua gostando daquilo, pronto, isso pode durar, não tem prazo de validade, pode durar uma encarnação inteira, certo? Pois não, e aí atrás? Quando a pessoa faz exercício, se dá bem com a família, se dá bem no trabalho, mais ou menos em quase todas as áreas, ele pode sofrer obsessão ainda mesmo assim? Pode, ninguém está livre, né? Não quer dizer que você... Eu acho muito difícil dizer que exista uma pessoa e que seja boa, vamos dizer assim, em tudo. Tem sempre uma dimensão da vida que você tem alguma fraqueza, entre aspas, né? Vamos dizer assim, a pessoa mais perfeita, fala aí agora, a pessoa mais perfeita que você conhece, fala aí. Jesus, né? Ele ficou lá no deserto quantos dias sendo obsediado? Não é verdade? Chegou lá no Jardim das Oliveiras, o que aconteceu? Obsessão, não foi? Então, não tem aquele que a gente possa dizer assim, não há uma pequena má inclinação ou um aspecto que não permita isso. Então, por mais que você seja uma pessoa muito certa, tem sempre alguma coisa. E é exatamente essa coisa que, quando a gente detecta isso, a gente vai tentar resolver. Ok? Bom, tranquilo até aí, gente? Então, joia. Vamos avançar um pouco mais. Bom, até acabamos de falar isso, né? Olha só que a mediunidade presente aí, que a gente antecipou o slide. E todos podem sofrer uma obsessão, o que vocês acham? A gente acabou de apontar aí, né, próprio Jesus, né, foi obsediado lá, né, foi tentado, a Bíblia está assim, foi tentado pelo demônio, não é isso? E ficou lá no deserto, sendo, né, tentado por ele, obsediado. Então, sim, as imperfeições morais é que dão aso à ação dos espíritos obsessores. A gente, lembrando também que a gente, na semana passada, falou que esse termo, né, que a gente está usando, o obsessor, é um termo, vamos dizer assim, é uma forma didática de entender a intenção, né, a intencionalidade daquela pessoa, daquele espírito, porque os que a gente está chamando, não estamos rotulando, o que a gente está chamando de obsessor apenas para que entendamos, né, que são pessoas e que num dado momento, ligados, né, por algum equívoco, por alguma questão, estão ligados nessa ação, né, e que a gente chama de obsessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque não quer dizer, porque quando a gente pensar assim, então o obsessor, eternamente ele é um obsessor, é uma pessoa que está fadada a fazer a vida toda isso. Não é verdade, né? Chegou um determinado momento, a brincadeira que eu fiz aqui da senhora de vestido verde, que causou impacto, né? Não tem senhora de vestido verde nenhum,
Mas a brincadeira que eu fiz foi exatamente para dizer, ela podia estar ouvindo aqui uma palestra, uma aula e se modificar. Então ela deixa de ser obsessora, né? E pode ser que em outras coisas ela já fosse uma pessoa muito boa, mas naquela questão ali ela ainda está atraída a fomentar aquilo. Pois não, deixa eu só chegar ao microfone. Boa noite. Boa noite. A obsessão se dá, me perdoe, eu faltei a aula. Que pena, quase metade da encarnação que a senhora perdeu. Jesus. Puxa vida, se eu fosse a senhora, buscava na internet para assistir de novo. Não, já, aí eu vi, eu não vi Brincadeira, presencialmente. A obsessão se dá só em dimensões distintas ou na mesma dimensão também? Sim, se dá na mesma dimensão também, porque a gente falou na aula passada que ela se dá, a obsessão ela pode ocorrer quando a gente fala obsessão, deixa eu voltar um passo atrás para explicar melhor. Na hora que a gente fala a palavra obsessão, a primeira coisa, pode ser que a senhora me diga diferente, mas a primeira coisa que vem na cabeça é um desencarnado agindo sobre o encarnado. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas não é só nessa dimensão. Pode ser de desencarnado para encarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado, porque eu já vi casais aí de namorado que são verdadeiros obsessores um do outro, né? Então, é de encarnado. Pode ser de desencarnado para desencarnado, pode ser auto-obsessão. Eu não tenho ninguém aqui me perturbando, mas eu crio uma situação para mim mesmo que me ponho num looping, né? De reações sobre o que eu mesmo penso. Eu trouxe um exemplo, uma brincadeira sempre, mas um exemplo interessante, que quem é jovem há tanto tempo quanto eu vai lembrar que tinha um desenho antigamente de uma hiena, que a hiena andava, né, com uma nuvem negra na cabeça e ela, ó céus, ó azar, quer dizer, tudo na vida dela era um problema. E ela se colocava naquela situação, auto-obsessão. Então era a própria pessoa causando isso a ela, não precisava de ajuda de ninguém. Então, enfim, a obsessão pode se dar se retroalimentando, exatamente, né, e causando mais daquilo para ela. Então, ela pode se dar em todas essas esferas, né? Em todas essas esferas dimensionais. E, da mesma forma, a gente também vai ter uma infinidade de ações para que isso se desfaça. Uma vez que essa pessoa se auto-obsedia, a gente precisa fazer com que ela entenda que a vida é bela, que existe outros horizontes, né? Se é uma ação de um desencarnado para um encarnado, é preciso que os dois sejam levados ao esclarecimento. Uma das técnicas mais eficazes da desobsessão, e que é praticada nas casas espíritas e aqui na nossa casa, é a desobsessão através... Tá sem? Eu acho que eu já falo baixo e eu nem estava percebendo. Bom, então é a desobsessão através do esclarecimento. Então, levar ao outro, né, o entendimento do seu momento de falha, do seu equívoco, é o que vai fazer com que isso deixe de acontecer, né? Então, é por aí. Vamos avançar mais um pouco aqui. Olha o que diz André Luiz. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau, e todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste do nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai o seu. Então, André Luiz é danado, né? Sempre nos alertando de alguma coisa. Agora, nos alertando àquela máxima de Jesus. Lembra que Jesus falou assim, ó, orai e vigiai, né? Então, é preciso que, de vez em quando, a gente dê uma revisão, né? Pense assim, peraí, puxa, estou agindo dessa forma, qual é o caso, né? O que está acontecendo? Vamos pensar aqui, avaliar, refletir, né? Às vezes até a opinião de uma outra pessoa ajuda, porque quando a gente viu que existem nuances, né, do processo obsessivo e que nos mais simples a gente consegue perceber por si só. Mas quando a complexidade do processo aumenta, algumas vezes a gente não consegue perceber que aquilo está ocorrendo. É preciso que uma outra pessoa ajude. Se a complexidade ainda for maior, é preciso de um tratamento, aí é preciso de
de um outro nível de ajuda também. Sozinho a gente não vai conseguir resolver. Mas essa parada para reflexão é importante. Porque um fato que eu posso falar para vocês sem nenhum problema, não tem nenhum de nós aqui que em nenhum momento esteja ou tenha uma certa obsessão. De vira e mexe, estou eu me percebendo, opa, peraí, alto lá, vamos mudar aqui. E é normal. Então, alguém pode pensar assim, puxa, mas eu tenho isso, então eu posso estar sendo objetivo. Não se preocupem, o que é importante é a gente entender que podemos mudar isso, né? Esse é o objetivo. Mas pensar, puxa, eu sou vulnerável porque eu tenho essa condição ou aquela, não se preocupe com isso, porque todos nós temos de alguma forma alguma vulnerabilidade ou algum ponto que pode permitir que isso ocorra, né? Mas da mesma forma que isso pode ocorrer, a gente pode resolver. Bom, então vamos agora especificar, né, tecnicamente como é o que ocorre. A senhora, do anterior. Deixa eu só chegar o microfone para a senhora aí. É que eu não entendi aquela cota de obsessão. Minha encarnação já tem uma programação de cota de obsessão, Não é assim não. É exatamente por não sermos perfeitos, né? Ainda não sermos, a gente, né, Kardec falou que fomos criados simples e ignorantes, fadados à felicidade, né, à perfeição, mas somos. Como não somos perfeitos, cada um de nós tem as suas vulnerabilidades. Então, quando ele trata ali como cota, considerando que cada um de nós tem a possibilidade, tem uma cota de possível, né, atração a esse fato, vamos dizer assim, vou chamar de fato porque é um fato a obsessão, certo? Não é uma cota no sentido de estar quantificado durante a encarnação, mas sim como possibilidade, né? Então, como definição, desobsessão é um conjunto de técnicas utilizadas no Espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões, né? Vamos ver cada uma delas, né? Quais são, já que é um conjunto de técnicas, vamos ver cada uma dessas técnicas, quais aquelas que a gente vai poder nos apropriar mais facilmente, quais aquelas que a gente vai precisar de ajuda para que faça, mas a reflexão do slide anterior, né, aquela de sabermos que de quando em quando é preciso fazer uma reflexão, essa aí acho que é a mais importante, né? Porque quando a gente para e reflete e eu faço o movimento de mudança, pode ter certeza que essa é a mais eficaz. Então vamos lá. Por uma questão didática, a gente dividiu isso em duas maneiras. Vamos dizer assim, uma forma direta, que é aquela ação que você vai lá para promover o desenvolver de uma técnica, e uma forma indireta. Indireta por quê? Por consequência, aquilo vai ocorrer, porque você está mudando uma coisa aqui que vai te levar a que aquilo aconteça. Então, por exemplo, quais são as formas indiretas? A prece e a oração. Se eu agora, né, cheguei do trabalho meio esbaforido e ainda com o pensamento lá nas questões do trabalho, do problema, não sei o quê, e se isso de alguma forma, se isso fizesse com que as minhas ações lá não foram tão benéficas, e isso fizesse com que alguém que está interessado nessa frequência de pensamento aqui estivesse fomentando isso, né, potencializando isso, na hora que você chega aqui nesse ambiente, que é um ambiente que está, né, numa egrégora maravilhosa, que a gente encontra uma prece que a Amélia fez para a gente aqui, fantástica, que muda. Então, isso leva a que não aconteça mais a sintonia, porque aquela sintonia que eu favoreci, eu já mudei, porque desacelerei aqui, porque mudei um pouquinho. Então, pronto, isso faz com que mude. O esclarecimento doutrinário. A gente, muitas vezes, vou dizer para vocês, é muito mais importante você assistir uma palestra, e olha, eu vou confessar para vocês, eu vou dizer o que acontece comigo.
pode ser que vocês se identifiquem aí, e se já aconteceu, pode ter certeza que é isso aqui que está acontecendo. Eu já cheguei aqui algumas vezes, aqui mesmo, já cheguei aqui, aí eu chego devagarzinho, aí sento lá atrás, quietinho, né? E aí vamos supor que o Adenauer ele esteja aqui falando alguma coisa, uma palestra, e daqui a pouco ele fala um negócio assim, eu falo, não é possível, ele me viu aqui, né? Isso que ele está falando é para mim, né? Porque o que ele está falando sou eu, isso aí, né? Ele nem me viu, ele não está falando para mim aquilo, ele está falando em linhas gerais, mas a gente veste a carapuça, né? E toda vez que a gente veste a carapuça, é porque você está se identificando com algo que você pode transformar. E aí, se aquilo ali era o objeto, né, da obsessão, vai resolver. Então, às vezes é mais importante, o que eu dizia, que você vir numa palestra, né, numa doutrinária, onde haja um esclarecimento e que isso promova em você uma relativa mudança, é mais importante do que você ir ali. Oi? Não entendi. Ah, tá bom. É mais importante que você vá ali e tome um passe, ou que passe ali por um processo, mesmo que seja direto, a gente vai falar as formas diretas de tratamento, e que não mude nada em você, né? A Amélia quer falar, mas só vou contar um caso aqui, como diz minha avó, um caso real. Eu trabalhei na desobsessão aqui, né? E uma vez aconteceu, se alguém já passou pelo tratamento, vocês vão ver que aqui na nossa casa, quando você entra, né, no salão ali, tem logo um médium que te recebe e que ele vai ali dar um passe e tal, ele está fazendo a atração para que o médium de psicofonia possa trazer a comunicação, né, desse irmão, dessa pessoa. E em seguida ele já manda que a gente saia, para você não ficar ali, né? Tem um porquê disso que eu vou contar para vocês o porquê. E aí eu no trabalho, eu estava trabalhando nesse dia, e a pessoa chegou, né, o atendido, foi feita a atração, em seguida um médium que estava ao lado começou a dar a comunicação, e o passista que estava aqui estava pedindo, olha, agora o senhor pode seguir, mas ele freou ali e não saía, não, o senhor pode seguir. Aí o espírito que estava aqui no médium começou a falar, e ele começou a falar, ele disse assim, não, porque eu estou aqui para ajudar essa pessoa, eu tenho um pote de ouro para trazer para ela. O problema da pessoa que estava aqui era problema financeiro. Aí ela ouve o outro falar assim, ele tem um pote de ouro para mim. Pronto, criou a conexão, né? Mesmo quando ele saiu, ele ficou lá do lado de fora, mas ele conectado a essa pessoa. Ele foi esclarecido, doutrinado, encaminhado. Quando ele saiu, vocês acham que ele encontrou quem? A pessoa que estava em sintonia. Porque não mudou nada. A pessoa que estava recebendo o tratamento ali não conseguiu se desconectar, fez o vínculo novamente. Então, às vezes a gente brinca, né, que o obsessor fica ali na porta esperando. Você entrou aqui, ele está lá fora te esperando. Quando você saiu, se não houve mudança nenhuma, ele te pega de novo e vai junto. Então, por isso a minha afirmação, muitas vezes é melhor você assistir uma boa palestra e que aquilo vista, né, que você vista a carapuça em algumas falas e que você saia daqui com um pensamento modificado, com o desejo de mudança pessoal, vai ser mais eficaz do que às vezes um tratamento que a gente mantenha a conexão. Se deixar, Amélia, eu fico falando a vida toda. Fala, por favor. E assim, a gente não costuma acreditar no invisível, né? A gente acredita muito naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca. E sobre essa questão de doutrinária, o quanto é importante realmente e o quanto a gente é trabalhado quando a gente vem assistir uma simples palestra, que aparentemente parece ser simples, mas como você falou, muitas vezes a mensagem ela é direcionada exatamente para a gente. E um amigo meu pediu para eu trazer ele aqui porque ele tem vários pesadelos horríveis. Ele passa a noite muito inquieto, com monstros em cima, ele acorda gritando, enfim. E aí eu trouxe, não, vamos lá no centro, e aí de repente você pode tentar marcar uma entrevista, né, conta um pouquinho e ver o que é que eles vão direcionar para você. Ele veio e assistiu às doutrinárias, umas 5 doutrinárias. Ele simplesmente ele não tem mais esse problema. Aí eu falei, você nem fez a entrevista, nem marcou para
fazer o tratamento. Ele disse, Amélia, simplesmente, eu não tenho mais os sonhos, mas os já foi o pesadelos. suficiente, Ele já né? estava sendo tratado na própria doutrinária. Com certeza, pois é. Então, quer dizer, a doutrinária é um tratamento de desobsessão? Indiretamente é, porque promove mudança em nós, né? Então, esse é o aspecto. Aí o passe, né? A fluidoterapia. Vocês já devem ter, você sabe que tem um serviço de atendimento fraterno, né? De entrevistas, né? Quando você passa por essa entrevista, o entrevistador, né? O acolhedor, ele vai te indicar, se necessário, alguns tratamentos. Ele pode indicar um dos tratamentos que a casa oferece, chama-se fluidoterapia, que o nome já está dizendo, né? Terapia de fluidos, né? Então, são passes sucessivos, né? Sucessivos, que têm um objetivo terapêutico, né? Através de energia, através de passes, né? De doação de energia. E, muitas vezes, a nossa fragilidade está na instabilidade energética. Eu estou processando mal aqui, né, as minhas energias. E aí, quando eu recebo uma recarga, né, porque o passe nada mais é do que uma recarga energética, e quando essa recarga ela tem uma finalidade terapêutica de alinhar os chakras, né, de fazer com que o outro se reequilibre energeticamente, está havendo uma mudança ali. Então, quando há mudança, há a desconexão. Então, a desobsessão ocorre indiretamente em função daquele tratamento energético que aquela pessoa passou, né? A mudança da vibração dela. O evangelho no lar. Alguém aqui faz evangelho no lar? Levanta. Que legal, algumas pessoas. Eu faço na minha casa. E você quer perguntar primeiro, depois eu falo do evangelho? Ah, tá. Ela falou de uma coisa que me passou ontem à noite e me passa sempre. Na verdade, eu tive 5 perdas da minha família e traumáticas, né? Eu perdi 3 irmãos e meus pais, cada um de uma forma diferente. E ontem, uma prima minha tocou nesse assunto, que eu não tinha encontrado ela faz tempo, e eu pedi a ela que não tocasse na minha ferida, porque me fazia mal. E eu não consegui dormir essa noite. E ela me falou sobre isso, né? Porque quando a gente toca na ferida, eu não consigo dormir. Eu tenho insônia, eu não estou com esse problema de insônia, né? E aí eu vi esse atendimento fraterno, eu gostaria de sei lá, solucionar esse tipo de problema meu, entendeu? Bom, primeiro sinto muito pelas suas perdas, desejo que todos, né, tenham um bom despertar lá na pátria espiritual e que a você também, né, as boas energias, né, dos espíritos amigos possam também te consolar, te confortar e fazer com que isso gradativamente vá sanando, porque de fato é o que vai ocorrer. É bem natural, é bem, dizer assim, normal, né? E que a gente, e principalmente pela intensidade que você está colocando, né? Foram várias perdas de forma traumática, então é normal que a gente se sinta dessa forma, mas vai passar, vai passar. E é claro que, como a Amélia falou, assistir boas palestras, né? Palestras, temas edificantes, isso causa um conforto, dá uma tranquilidade, reequilibra energeticamente. Buscar o apoio nesse sentido também ajuda muito. Como eu estou falando, existe um tratamento aqui que são as entrevistas, né, que na verdade é um direcionamento. Esse entrevistador vai te ouvir por um tempo, você vai poder dizer para ele o que você sente, o que está ocorrendo, e ele então, uma pessoa treinada, vai te direcionar para um tratamento adequado, para um tipo de apoio adequado para que isso possa, para que de alguma forma você possa solucionar isso, né? Isso é possível, você pode procurar, é que eu acho que não está, não sei se à noite está... Mas aqui fora, bom, para a gente não dar uma informação errada, aqui ó, nesse mural aqui, tem um pôster ali, com os horários das entrevistas, você sabe?
a gente pode passar para você no seu WhatsApp Pronto. o contato para você marcar uma entrevista. Melhor Tá? ainda. Depois você me dá seu nome, que aí eu passo para você. Pronto, ok? perfeito. A equipe atenta é assim. Então, melhor ainda, ela vai passar as informações. Aí você pode buscar que a casa vai oferecer, de alguma forma, né, um tratamento adequado para que isso aconteça. Nesse momento, eu posso te dizer, isso é normal, que você se sinta fragilizada quando toca no... Você usou o termo, né, quando toca na ferida. Por enquanto, ela é uma ferida, mas ela vai cicatrizar e vai ficar tudo bem, porque é assim, a vida continua para nós e para eles, né? A gente só tem que entender isso para que a coisa flua como deve ser. Mas é claro que a gente fica sensível, fica com saudade, né? Tudo isso é normal nesse momento. Pois não, deixa chegar a atleta Amélia. Professor, eu queria aproveitar então para trazer um depoimento bom, porque eu fiz um alinhamento de chácaras, eu perdi a minha mãe em 2018, foi muito difícil, foi muito traumático, ela vinha 5 anos em um tratamento de um câncer, onde eu praticamente adoeci e passei esse período com ela, e aí eu já tinha ido em vários centros espíritas e nunca tinha gostado de nenhum, me identificado mesmo, e eu acabei vindo aqui a convite de uma amiga, e... Aqui é longe pra caramba da minha casa, 45 minutos, sem trânsito. E como eu gostei muito daqui, eu decidi que eu ia ficar vindo aqui, fiz esse alinhamento de chácaras. Eu sou uma pessoa muito festiva, era todo sábado de manhã, 9h30 aqui. E toda sexta-feira tinha o baile da Santinha, eu não fui nenhum. Porque eu tinha que estar aqui sábado de manhã cedo para fazer esse alinhamento de chácaras. Terminei em um sábado. No outro domingo, eu conheci meu namorado, que vocês veem ele aqui comigo toda semana. E me fez um bem danado e por isso aqui até hoje. Ajustou em todas as áreas, né? Ajustou todos os aspectos. Que coisa boa, tá vendo? Que relato bacana. Pois é. Então é isso, gente. Mas então, continuando, né? A gente fez essa separação, como eu falei, só de forma didática, né? Eu acho que agora eu fiquei sem som aqui. Tô sem som aqui, Rodrigo. É o azul. Alô, alô, alô? Agora. Então, retornando, né, de forma didática, as maneiras indiretas e a forma direta. Então, o atendimento... eu ia falar sobre o Evangelho, né? Então, eu ia dizer o seguinte, que eu faço o Evangelho, e é uma coisa incrível, porque eu já estou estudando o Espiritismo há bem mais que 20 anos. E assim, em vários momentos, né, tiveram algumas épocas que a gente para de fazer. Não, peraí... E acaba não fazendo, fica um período. Aí daqui a pouco você começa a olhar e fala, nossa, mas peraí, tem alguma coisa estranha aqui, por que está acontecendo isso? Por que a casa, né, tá meio desequilibrada, né? Opa, não, peraí, alto lá. Aí a gente volta a fazer, né? Aí pode ser que alguns de vocês tenham experiências semelhantes. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E eles não foram adolescentes a vida toda, foram crianças. Era muito mais fácil você pegar ele como criança lá e sentar ele lá no domingo, eu faço aos domingos, sentar ele do nosso lado aos domingos para que ele ouça ali um pouquinho daquilo, né, e participe também. Mas aí eles vão crescendo, porque eles crescem, e eles vão crescendo, e chega no momento que não querem mais ficar ali ouvindo, né, o que eu concordo, porque o Evangelho é um negócio complicado, né? É um monte de palavra difícil, é umas coisas que você tem que ficar analisando. E aí o que eu e a minha esposa fizemos? A gente começou a fazer o seguinte, vamos pegar um texto do Evangelho, mas a gente vai conversar com eles, envolvendo eles da seguinte maneira, o que eles estão fazendo agora, na escola, com os amigos, o que eles estão vivendo. A gente pega o tema do que eles estão fazendo e traz para a luz do Evangelho. Então conversa sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele conversou com amigos, e é possível isso, porque a grandeza, né, a amplitude da palavra, né, que Jesus, né, colocou lá no Evangelho, nos dá essa cobertura, essa amplitude para que você aborde qualquer assunto do que está acontecendo. Então eu faço assim, eu pego os meus filhos e a gente envolve eles com o dia a dia deles, seja o joguinho do computador, até
a aula de matemática que ele está tendo lá na escola, e a gente traz para dentro do contexto e faz isso. E aí a gente percebe a mudança, porque fica mais estável, todo mundo fica mais harmonioso, e a gente percebe nitidamente a mudança, não só, né, em cada uma das pessoas, né, que vivem ali, como do próprio ambiente mesmo, que você, né, sente ser um lugar agradável de estar, né, porque a soma dos pensamentos das pessoas que vivem numa casa forma uma coisa chamada egrégora, né? Então a minha emanação mais a da minha esposa mais a dos meus filhos forma na casa uma coisa chamada egrégora, e essa egrégora é o fruto, né, do equilíbrio ou do desequilíbrio de todos. Então, quando está tudo harmonizado, quando a gente está fazendo o evangelho de forma frequente, e isso cria essa estabilidade, fica um ambiente muito mais gostoso, muito mais legal, né? Estável. Pois não. Boa noite, Rose. Boa noite. Você está falando isso de adolescente. Eu faço em casa, eu tenho 2, mas eu faço dia de quarta. Toda quarta é briga em casa. Aí eu tenho uma dúvida, eu fico na dúvida se eu continuo, porque eu obrigo a participarem. Uhum. Eles nunca querem. Então o menino já fica de cabeça baixa, ele tem 14 anos, e a menina tem 17. A menina já está até se acostumando, mas o menino toda quarta-feira, aí eu fico nessa dúvida se é certo eu obrigar ou deixar, mas se deixar eu sei que não vão fazer, não vão participar. Bom, então, eu vou te falar, Obrigada. o que eu vou te falar agora não é o que está na literatura, não. Se você pegar aí o que está escrito, né, como é que as pessoas recomendam que seja feito o evangelho, você vai ver que eu vou te falar diferente. O que eu estou te falando é a minha experiência pessoal. Eu não obrigo eles. Vai ter um dia e que eu tenho dois adolescentes, né? Tem um dia que um deles não quer e eu não obrigo. Falo, olha, se você quiser, a gente vai estar aqui. Se você não quiser, tá bom também, não tem problema nenhum. Na maior parte das vezes, eles acabam querendo. Mas tem lá um dia ou outro que um está de calundu, sei lá o que acontece. Eu não forço, eu não obrigo. Primeira coisa. Segundo, o que eu acabei de falar, eu tento envolver para que seja agradável, né? Porque não adianta você pegar lá um texto do Parábola do Bom Samaritano, né, e perguntar, e aí, o que você entendeu sobre isso? Que coisa chata, né? O jovem não vai sentir ali agradável. Então eu pego a ideia, né, do bom samaritano, o cara que ajudou, que estava lá doente, passaram vários, não ajudou, mas aquele determinado ajudou. A gente pega isso para trazer para o dia a dia, né? Até o amigo da escola que se arranhou, que se machucou, quem é que ajudou, como é que foi, enfim, eu trago isso. Agora, essas são as coisas que eu faço. Agora umas dicas para as coisas que a gente não deve fazer. Não deve fazer. Primeiro, é bem verdade que eu tenho um monte de coisas, eu faço todo domingo. Durante a semana eu tenho um monte de coisas que eu tenho para reclamar deles, né? Para chamar a atenção. Aí a gente usar o horário do evangelho para dar essas chamadas, esses puxões de orelha sem pegar na orelha. Não deve fazer isso. Esse momento tem que ser um momento de harmonia mesmo. Por mais que você esteja ali com algo que você queira aproveitar, porque o evangelho às vezes te dá dica, né? Ele te bota de cara pro gol ali com aquele negócio que você quer falar, mas aí você fala, pronto, quebrou o clima, porque você já vai criar uma situação, né? Ele vai ficar, tá vendo? Ó, tá usando essa hora aí para puxar minha orelha, né? E aí, se eles entrarem nessa sintonia, vai ser mais difícil. Então, quer dizer, não deve utilizar. Agora, eu estou falando, é porque a gente está se referindo a filhos, né? Mas não precisa ser isso. Às vezes, marido e mulher também, né? Ou quem esteja ali, aquela hora que a gente, agora eu vou pegar ela, porque olha o que o evangelho falou, ou ela, né? Agora eu vou pegar ele. Não, essa hora não é para isso. R é depois, né? Mas essa hora é para a gente harmonizar, para a gente fazer com que todos percebam, né, as boas dicas ali, né, que o evangelho traz, sem que a gente crie esse clima. Então, fazendo assim, para mim tem funcionado. Então, por isso que eu estou te falando, ó, se você for olhar as regras aí de como, né, a literatura traz, ela vai te dizer uma coisa muito formal, muito engessada, né, e eu
não sigo isso muito à risca, não. Eu faço daquela coisa engessada uma coisa mais agradável para que a gente possa envolver todos, que seja bom para todos que estão ali, né? E tem funcionado, não tem sido ruim, não. Pois não. Os obsessores utilizam também... Desculpa, acho que o microfone não está funcionando não, Rodrigo, eu não ouvi. Os obsessores se utilizam também desse momento? Desculpa, eu não estou ouvindo. E os obsessores se utilizam desse momento? Os obsessores se utilizam desse momento? Bom, você está falando do momento do Evangelho. Incentivar, puxão de orelha. Pode acontecer, se você permitir, né? Por isso eu estou falando, olha, o que a gente não deve fazer? Porque se naquela hora você ficar muito tentado ali, né, para dar aquele puxão de orelha virtual, né? Pronto, eles podem ajudar ali. Porque, ó, legal o que você falou, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, se eu estou fazendo um evangelho, então se eu estou lendo aqui um texto edificante, será que tem obsessor aqui? Você acha que tem ou não? Claro que tem, né? Eles estão ali também. Então é importante também, né, para quem está ali, que está ouvindo. Se por acaso você está com uma companhia, é a hora que eles vão estar ali também ouvindo e também se modificando. Agora, o que a gente não pode é dar a brecha, né, que ele quer, porque se o texto me deixar tentado, aí eu dar aquele puxão de orelha, ou eu dar aquela cutucada na minha companheira, no meu companheiro, aí é a hora que eles, opa, tá vendo aí que me deram chance aqui de atuar, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Mas boa a sua pergunta aí. Bom, estão com o evangelho tranquilo, gente? Joia. A água fluidificada. Eu até, vamos unir uma coisa na outra. Eu até na hora do evangelho, eu coloco uma aguinha lá. Em casa a gente tem eu falo que é a minha netinha peluda, a gente tem uma maltês, né, que é um petzinho, que lá em casa ela já é a dona da casa, aliás. Quem manda mesmo de verdade lá é ela, porque todo mundo faz tudo que a Pet quer. Ela participa do evangelho também, ela fica lá com a gente e no final, verdade, no final ela já está de tal forma que eu pego a água fluidificada, aliás ela está já acostumada com isso. Quando termina, que a gente coloca lá a aguinha fluidificada para todo mundo, aí eu boto um pouquinho na mão assim, ela já vem logo para tomar a aguinha. E eu pego um pouquinho e boto lá na vasilha dela, ela também bebe a água fluidificada. E aí como é que a gente faz essa água fluidificada? Não precisa fazer nada especial, você só coloca lá uma jarrinha com a água, né, os copinhos ali, o próprio desenvolver, quer dizer, você está lendo um texto do Evangelho. Eu abro normalmente aleatoriamente, puxo ali o papo, né, aí o que vem? É uma coisa da escola, legal. Vamos ler o texto aqui. A gente, o que é isso? Qual é a relação? Né? O que a gente conecta isso com isso? Só naquele seu falar, os espíritos que estão ali, os amigos, né, que estão junto contigo ali naquele propósito, eles mesmos já fluidificam a água ali. E aí quando termina, a gente coloca lá em casa, até o pet se beneficia da água fluidificada. E já está até acostumado, eu já boto a mãozinha assim, ela já vem logo. O atendimento fraterno a gente já falou, é um trabalho, tem esse nome para uma infinidade de casas espíritas, não é uma exclusividade nossa aqui, em muitas casas tem esse tipo de atendimento, né? Às vezes com nomes diferentes, mas o propósito é o mesmo. E a forma direta, como é que é a forma direta? Em primeiro lugar, é o tratamento dos espíritos, né, chamado obsessor e obsidiado, através de reuniões mediúnicas. Então, aqui na casa, a gente tem 2 reuniões mediúnicas que são para tratamento da desobsessão. Uma que é presencial, que acontece às quartas-feiras. Então você vem presencialmente, você chega aqui, tem uma palestra antes, que vai falar de um tema relacionado ao tratamento. Eu diria, a palestra tem essa importância fundamental, às vezes maior até do que propriamente o tratamento, porque é a palestra que vai te dar o toque ali de transformação. E depois disso, aí tem uma entrega de fichas, né, que é por ordem de chegada, e aí você vai presencialmente. É aquele que você entra, o médium passista lá faz a atração, o médium de psicofonia vai dar a comunicação, você sai para não criar
a sintonia com o comunicante lá e pronto. E esse tratamento normalmente são 4 semanas. Quando você está fazendo um tratamento, você passa por essa ação presencial durante 4 semanas. Bom, essa é uma forma. Existe uma outra forma que acontece às terças-feiras, e era terça e sexta, agora acho que é só terça e quinta, que é a forma não presencial, que é o atendimento à distância. Então quando você chega aqui, que vai se inscrever para a entrevista, você preenche uma ficha. Nessa ficha, você vai colocar lá os seus dados, a sua queixa. Você vai colocar o que olha, puxa, estou vivendo isso aqui e está me incomodando de alguma forma. Sei lá, você vai colocar lá o seu relato. Aí o pessoal vai pegar essa ficha e vai encaminhar para esse trabalho que acontece nas terças-feiras. Lá um par de médiuns, né, um médium na posição de esclarecedor e o outro na posição de comunicador, né, de psicofonista, vão se reunir com aquela ficha e vão fazer uma atração a partir da energia que você impregnou ali quando você preencheu. E aí, se tiver alguma coisa no seu campo energético, ele é trazido para ali. E o espírito vai dar a comunicação, ele vai dizer o que está acontecendo. Olha, estou aqui porque ela pisou no meu calo, eu fiquei com raiva, ou ela ou ele, sei lá, eu fiquei com raiva e por isso eu estou lá perturbando. Ou não, ou pode não vir nada e aquela pessoa não tem nada. Aí o médium vai, quando terminar, né, o trabalho, ele faz a anotação dele ali, olha, houve um espírito assim, assado, ou não houve nada, enfim, ele vai colocar lá o que aconteceu. E ele devolve essa ficha para o entrevistador. No dia da sua entrevista, porque você chega, preenche, marca uma data, aí essa ficha é encaminhada. Quando você voltar para a entrevista, essa ficha já retornou para o seu entrevistador. Então, ele, na hora que ele está conversando com você, ele tem ali uma ficha que já está dando para ele uma direção, porque houve um atendimento mediúnico e que já apontou, né, numa direção para o seu tratamento. Quer dizer que todo mundo que passar ali vai ter uma obsessão? Não, pode ser que alguém ali não tenha nada, mas se tiver, ele vai estar ali direcionado. A pessoa que está me entrevistando, ele está mediunizado? Não está mediunizado. Ele tem um guia ali de uma sessão mediúnica que proporcionou isso, mas ele está só conversando com você, não tem... porque uma vez eu fui contar isso, a pessoa, pô, mas aí eu vou estar conversando com ele, a pessoa está mediunizada, eu morro de medo. Não tem nada de mediunizar. Quem está conversando ali é o entrevistador que está falando com você. O apoio que ele tem não foi feito naquela hora, né? Está escrito ali que foi feito em outro momento. Bom, então essas são as formas de que isso ocorra diretamente. Não contei algumas, porque só então, a forma indireta são só essas que estão relatadas aí? Não, é o que eu falei antes, né? Consultório de psicologia, né? As psicoterapias são um tratamento indireto. Uma vez que você resolva as suas questões, né? Que você se modifique, você está tirando a possibilidade das conexões, você está também tratando, né? Fazendo uma desobsessão indireta. E olha que muitos dos motivos, né, das causas da obsessão estão nos nossos complexos, né? São os nossos complexos que atraem, né, que fazem com que isso ocorra. Bom, uma outra forma, a autodesobsessão. Então, é possível? Imagina que eu venho assistir aqui uma palestra. Aí o caso que eu já contei, né? Estou eu lá atrás, sentadinho lá, né? Daqui a pouco o palestrante aqui fala uma coisa, eu falo, não é possível, ele me viu aqui, ele está falando isso para mim. Aí eu saio daqui pensando naquilo, refletindo sobre aquilo. Puxa, eu estava pensando, isso aí realmente, o cara falou, eu acho que eu tenho que mudar. E aí não quer dizer que você tenha lá, encontre um botão, né, que vire a chave, que você mude aquilo imediatamente. Mas você refletindo naquilo, você vai mudando. E aí você vai promovendo isso em você, né, de a sua própria transformação ser, né, a sua autodesobsessão. Como é que isso ocorre? Primeiro, mudança dos pensamentos, né? Você ter pensamentos retos. Eu não sei se eu contei para vocês na semana passada, porque às vezes eu conto histórias repetitivas, né? Porque quando são apropriadas ao tema, mas
teve uma coisa que me marcou assim profundamente, eu nunca esqueci disso. Quando eu fui aluno da ULIA, e que eu estava no ciclo 6, uma coordenadora do curso, né, fantástica, Isabel Guimarães, ela fez uma atividade na turma que ela pediu para que as pessoas falassem. Vamos supor que se a gente fosse fazer aqui agora, vem cá, quero que vocês falem uma palavra, o que representa para vocês Jesus. Imagina que, acho que a maior parte aqui ia falar o quê? Amor. Concordam? A maioria, né? Então, a dinâmica foi mais ou menos assim. A maior parte da turma falou amor. Aí ela separou quem falou amor. Mas teve uma outra etapa lá que falou fraternidade. Estou inventando agora, não me lembro exatamente as palavras, né? Falou fraternidade, aí ele separou lá. Teve 3 ou 4 que falou fraternidade. Teve 2 que falaram equilíbrio, sei lá. Juntou os 2 lá. Teve uma pessoa que falou coerência. Opa, coerência? O que ele quer dizer com isso, né? Agora vamos ouvir para entender o que ele quis dizer. Aí ele falou, não, eu falei coerência porque, na minha opinião, Jesus foi o cara mais coerente que existiu. Por quê? O que ele pensava era exatamente o que ele falava e o que ele falava era exatamente o que ele fazia. Havia uma coerência de pensamento, né, de ação, de fala, né? Para a gente fugir de um ditado popular, não sei se vocês já ouviram, né, aquele que diz assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Eu sei o que é certo, mas não faço. Então essa é a ação que te coloca fora do pensamento reto, né, que te coloca em desequilíbrio nessa coerência, né? É o que você se torna incoerente, porque você sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Então, coerência de Jesus, né? A explicação foi essa. O que ele pensa é o que ele fala e o que ele fala é o que ele faz. Isso é ser coerente, né? Equilíbrio das emoções, que aliás é algo que é um exercício, né? Não é muito fácil. A gente, na hora que alguém pisa no nosso calo, você dá sempre aquela balançada e tal. É preciso que a gente, né, exercite esse equilíbrio, e isso é um fator fundamental para essa autodesobsessão. Evitar os vícios. E os vícios quais são? Os vícios são as drogas, os vícios são as bebidas, os vícios são todos os vícios, tudo aquilo que você faz de forma viciosa. Eu costumo dizer, não vou falar agora, mas tem um refrigerante aí que é mundial. Nossa senhora, eu tomava esse refrigerante viciado nesse refrigerante. Eu tive que me policiar, até porque eu comecei a fazer uma dieta. Vocês não me conheceram antes, que eu já era muito elegante, mas agora eu estou muito mais, né? Que eu estou 18 quilos mais magro, né? Fruto de quê? Parei de beber esse refrigerante, fechei a boca, estou fazendo ainda ginástica, né? Malhando e tal. Esse refrigerante era um vício, era uma coisa que vicia, né? Precisa escapar dessas coisas, né? E tem várias formas. Os vícios, de um modo geral, são pontos de vulnerabilidade para que isso ocorra. Se você consegue evitar isso, está concorrendo à autodesobsessão. E o trabalho no bem, né? O trabalho no amor. Tudo aquilo que você faz em prol da vida, tudo aquilo que você faz em prol do outro, aquilo quando você cumpre, né? Quando Jesus foi questionado lá com relação a qual o maior mandamento, ele diz assim, ó, ama o teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Eis o maior mandamento, né? Então, todas as vezes que você está cumprindo esse mandamento, você está trabalhando no amor, você está trabalhando no bem, você está promovendo essa autodesobsessão para você, né? E como é que eu faço isso? Nossa, você faz isso de uma infinidade de maneiras, né? De uma infinidade de formas. A prece. Os espíritos hão dito sempre, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo com que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Isso aí é fundamental. Sabe por quê?
Porque você sabe que principalmente expositor espírita é vaidoso. O pessoalzinho danado para ser vaidoso. Quer fazer prece, quer ser divaldiano. Aliás, eu vou confessar para vocês, às vezes uma prece de Divaldo tem que estar com o dicionário do lado, porque tem hora que você não consegue entender, porque o cara é tão bom, né? Nas palavras, tem hora que você não entende. E quando está com Joana, então Joana é mais sofisticada ainda. E, enfim, a gente pensa que é isso, né? É fantástico, Divaldo é realmente o cara, mas a gente não precisa ser igual a ele. A gente pode fazer a nossa prece com as nossas próprias palavras. Teve como eu gosto de contar causos, né? Teve um causo que talvez há uns 15 anos atrás, eu trabalhei num outro centro aqui em Salvador. Assim que eu cheguei aqui em Salvador, eu trabalhei um tempo num centro lá em Brotas. E lá eu trabalhava com a juventude, trabalhava com os jovens, né? Com a infância e com a juventude. E a gente fazia uma reunião e a gente assistia filmes juntos e comentava os filmes e falava, né, do que aconteceu lá, trazendo para a luz da doutrina. Então era um negócio bem legal. E a gente fazia uma rodinha no final e eu pedia para cada um dos jovens, um dia, fazer a prece de encerramento. E tinha um que era muito tímido, né? E ele tinha, assim, para falar em público, ele tinha uma dificuldade, mas ele se sentia seguro, porque ele via que a gente estava ali entre amigos e a nossa turminha lá era bem bacana e tal. E aí chegou o dia dele fazer a prece. Foi a coisa mais fantástica do mundo. Ele parou assim e falou assim: ô cara, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, porque lá em casa as coisas estão desequilibradas. Assim, foi uma fala, né, espontânea, e eu até me arrepio aqui, lembrando, uma fala espontânea, natural, não tinha palavra difícil, não tinha nada rebuscado, não tinha aquelas coisas todas. Eu acho que foi a prece mais sincera que eu vi na minha vida. Naquela hora ali eu tenho certeza que as boas energias conspiraram ali, tanto para o apoio que ele estava pedindo naquela prece, quanto para o grupo ali. Então foi a coisa mais fantástica do mundo. E aí está dito, né? Os espíritos dizem que a forma não é nada. Não adianta a gente querer fazer uma prece muito bonita, com palavras rebuscadas e não ter o sentimento verdadeiro. É preferível que a gente use a simplicidade, que traga as coisas com naturalidade dentro do seu linguajar comum, mas que traga na sua emoção a sinceridade, a verdade, aquilo que você está sentindo mesmo, né? Aquilo que eu estou desejando. Se eu estou orando por alguém, então que eu coloque a minha verdade, o meu desejo, né, de que o meu melhor possa atingir aquela pessoa, com verdade. Aí pronto, a prece vai ser sincera. Então, aqueles que têm vergonha ou que ainda a timidez não permite, né, trava, né, que dá aquela travada, não se preocupem com isso. Né? O importante é a sua sinceridade, é você expressar o seu verdadeiro sentimento ali de amor. Pronto, isso vai ser uma prece eficaz, é o que vai funcionar. Aí eu trouxe essa foto aí porque hoje olha como é que está o nosso salão, né? Passamos aí por um momento, né, de afastamento total, social, né? E a gente precisou ficar até com a casa fechada, né? Todos os serviços aqui ficaram online. A gente não deixou de atender em nenhum momento, mas funcionou online, funcionou depois, quando teve uma melhoriazinha nas condições, né, que as instituições que regulamentam isso permitiram. A gente começou, hoje já está ainda obrigatório, né? Eu estou sem máscara aqui, não é que eu não estou descumprindo, mas é que eu estou mantendo aqui a distância necessária, né? Porque falar com essa máscara aí, embola tudo, a gente não consegue se expressar direito. Mas o afastamento foi 1,5 m, passou para 1 metro, aí a gente está retornando. Mas essa foto aí é só para a gente ter a saudade da época que esse salão aqui ficava totalmente completo, né? Às vezes aqui e lá em cima, né? Então, vocês terem uma ideia, as turmas do curso básico, eu participei de turmas aqui que tinham 120 alunos numa turma. Então, uma segunda-feira aqui, você tem 120 alunos aqui ouvindo, né? E aonde é que está
a desobsessão aí nessa história, né? O quanto, né, vocês já ouviram hoje e que já deu assim um alerta, né? Já deu um toque, né, de mudar o nosso pensamento, né? De que esse novo conteúdo, esse novo conhecimento pode tocar na minha vida e fazer com que mude, porque não só nas palestras onde a gente veste a carapuça, mas num curso onde você aprende sobre a técnica, também faz com que você modifique a sua ação. Houve uma ação pessoal e está resolvido. Isso me fez lembrar uma história que o Rodrigo vai me ajudar a contar agora. Porque é uma história que, segundo o Rodrigo, eu conto essa história aqui há 10 anos e eu não tinha me percebido sobre essa história, sobre tanto tempo que eu conto a mesma história. E aí, na semana passada, a minha esposa dando uma aula aqui foi contar a história e contou a história diferente. Ela adaptou para a forma dela, não foi errado, mas ela adaptou para a forma dela. Aí o Rodrigo falou assim, olha Sandra, peraí, eu escuto o Luiz Carlos falar há 10 anos dessa história, você contou a história errada, você se redima aí com o pessoal e conta a história certa. Então eu vou contar a história na minha versão, né, que é a história sobre o pote de mel, que é a história que retrata, né, uma forma simples, mas que retrata o que a gente precisa fazer. E como é que é a história? Se a gente colocar um pote de mel aqui no chão, no meio do salão agora, um pote de mel aberto, o que vocês acham que daqui para o final faltam 4 minutos para as 9 horas, daqui para as 9h30, vocês acham que esse pote de mel vai ficar ali aberto, quietinho, sem acontecer nada? O que vai acontecer? Vai encher de formiga. Eu não sei o que acontece, é um aroma, o que é, mas mel atrai formiga, isso todo mundo concorda, né? Então, um pote de mel atrai formiga. Bom, a gente pode pegar o pote de mel, né? Vai ali na cantina, pega ali com a menina ali um pano úmido, limpa o pote de mel todo, por dentro e por fora. Limpou, tirou as formiguinhas todas, está tranquilo, limpinho, beleza. Mas eu pego o pote de mel e coloco de novo aqui no meio do salão, aberto, do mesmo jeito que estava. O que vocês acham que vai acontecer? As formigas vão voltar. Bom, meu filho perguntaria assim agora, pai, qual é a moral da história? A moral da história é que tem que haver uma ação, né? Não adianta você limpar o pote de mel e colocar ele no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. É preciso que haja uma ação de mudança. E aí já me falaram, sabe o quê? Você bota um pires embaixo e bota um pouco de água com cravo da Índia. Olha que coisa! Que o cravo da Índia espanta acho que talvez ali perturbe o aroma do mel, não sei, engana as formigas. Aí algumas, né? Porque tem umas aí que já estão, sei lá, elas vêm de máscara e elas vêm ali. Aí já falaram, não, mas aí tem a água. As danadinhas sabem nadar. Uma ou outra vem e nada ali. Quando você vê, ela está chegando no pote de mel. Então, nem que seja você pegar o pote ali e botar na geladeira. O mel acaba cristalizando, mas nem que seja fazer isso, mas tem que haver uma ação. Agora vamos trazer isso para nós, né? Nós somos esse pote de mel, né? E o nosso aroma psíquico é o que atrai as formiguinhas espirituais, né? Elas chegam. Bom, quando a gente pega o pote de mel e limpa ele por dentro e por fora, tira todas as formiguinhas, é quando a gente passa por um tratamento de desobsessão, né? Seja direto ou indireto, mas você chega na casa espírita e passa lá pelo atendimento e você vai para uma sessão, é como se tivesse passado aquele pano, você limpou tudo. Agora, eu saio daqui, continuo pensando o que eu pensava, falando o que eu falava e fazendo o que eu fazia, o que acontece? Voltam as formiguinhas, né? Volta tudo de novo. Então, não tem tratamento eficaz se não houver da minha parte uma mudança. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar, né? Eu tenho que mudar o que eu pensava e da mesma forma, coerência, né? O que eu falo e o que eu faço. Aí sim, aí a gente vai ter eficácia no tratamento. Não vai ser apenas uma bengala ou uma muleta, né? Que eu vou passar por ali. Então, enfim, a historinha do pote de mel é essa história que traz para a gente a clareza, né? Da necessidade da mudança. Porque se não mudar, as coisas vão continuar acontecendo. Opa!
Então, a atividade de fundamental importância para o processo de desobsessão. Bom, aí algumas outras. Por exemplo, a fluidoterapia, que deve ser vinculada ao atendimento fraterno, né, à entrevista. Primeiro, a pessoa deve passar por esse serviço para ser estimulada, avaliada, preparada para o mecanismo do passe. O passista deve saber que ele é um elemento da desobsessão, né, quando ele está aplicando o passe, quando ele está transferindo ali, né, a boa energia dele. Aliás, é um exercício que a gente pode fazer. Quando a gente encerrar, se puder, vamos fazer uma atividade dessa bem rápida aí, para a gente exercitar esse poder que nós temos, né, de poder doar para o outro o nosso melhor, né? Então, como eu fiz o exemplo aqui com o seu Alfredo, tá vendo? Que eu só esqueci momentaneamente, viu, seu Alfredo? Então, aquele exemplo que eu fiz com o seu Alfredo, se eu me ponho aqui na frente dele e desejo que o meu melhor possa chegar até ele, então eu estou emanando a minha energia, que certamente, por estarmos, né, num ambiente onde os espíritos estão aqui colaborando, trabalhando também, vai ser depositado as energias espirituais que vão chegar ali para o seu Alfredo. E com isso, eu preciso, né, entender que eu estou tentando que o seu Alfredo receba o máximo que ele puder, ele tem que estar na posição de receptividade, que ele receba o máximo e com isso ele desvincule, né, os vínculos que ele porventura possa ter criado em função do seu desequilíbrio energético. O Evangelho no Lar, a gente já falou sobre ele, né? É um encontro de corações, naquele momento é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente, objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família, é o momento de se eliminar as diferenças, de se escutar no silêncio a oração e a alma de cada um. Isso é o que nos diz Adenauer Novaes, né, com muita clareza. A gente já falou bastante do Evangelho, né? Então, antecipamos um pouquinho esse slide aí, já sabemos o que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer também, né, para que não desequilibre esse momento aí. No atendimento fraterno, né, nesse momento da escuta, que é chamado aqui de entrevista, né, na casa espírita, é a porta de acesso para que o indivíduo ali possa ser atendido com a finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo da desobsessão. Então, também antecipamos um pouquinho esse slide, a entrevista, né, essa escuta que vai poder direcionar, né, de uma forma a que aquela pessoa seja melhor atendida através dos tratamentos espirituais que a casa oferece, né? E que a cada um... vou contar um outro caso aqui, né? Quando eu vim aqui para o Lar Harmonia, às vezes as pessoas dizem que não é a gente que escolhe o centro, não, que é o centro que escolhe a gente, porque a sintonia é tão forte, né? Eu vi você falando assim, puxa, eu moro longe, eu vim para cá e gostei e tal. E eu moro perto aqui, moro bem perto, e não conhecia, né? Eu ia lá para Brotas, e frequentava uma casa espírita lá em Brotas, que era muito boa também, e um belo dia me falaram assim, olha, tem um centro ali, nem estavam se referindo a esse aqui, estavam se referindo ao Joana de Ângelo, né, que é parte aqui do conjunto de ações que o Lar Harmonia pertence. Aí falou, tem uma casa espírita lá, que é o Joana de Ângelo, que é muito legal, não sei o quê. Eu fui no Joana, ouvi palestras do Adenauer, inclusive, achei muito legal, me convidaram para fazer o curso básico lá, e eu me matriculei e não fui. Faltei e não fui. Aí, passou um tempo, vou eu de novo lá, assisto as palestras, aí o pessoal, olha, o curso básico, eu me matriculei de novo, não fui, pela segunda vez. Aí lá, nessa minha não ida, mas eu continuei ainda frequentando as palestras lá. Nessa não ida pela segunda vez, falaram assim, olha, tem uma outra casa ali, que é o Lar Harmonia. O Adenauer faz palestra lá também. Aqui estava começando. Por exemplo, esse salão aqui que a gente está, não existia ainda. Era só o outro salão ali. Aqui não existia nada, era um terreno aqui. E ele faz palestra lá também, é bem legal e tal. Eu vim. A primeira palestra que eu assisti aqui, em seguida, me convidaram para o curso básico e eu aceitei, fiz o curso básico e aí estou aqui até hoje. Não saí mais. Então, quer dizer, tem uma sintonia que
que te prende ali, que fica, né? E que o seu propósito pessoal comunga com o da casa, e aí as coisas funcionam e dessa forma você fica. Mas por que eu contei isso? Foi por causa da entrevista. Aí o que acontece? Aí nesse momento, né, veio eu, a minha esposa e a minha sogra. Né? A minha sogra agora já desencarnou, mas naquela época ela veio conosco aqui. E aí quando chegou a primeira, né, bom cavalheiro que eu sou, primeiro elas foram atendidas na entrevista. Né? E o mesmo entrevistador não pode fazer da família, o mesmo que faz para mim não pode fazer para minha esposa, e por sua vez não pode fazer com a minha sogra. Então teria que ser 3 pessoas diferentes. Elas marcaram primeiro, a minha sogra, na entrevista dela, o cara falou, olha, a senhora vai ter que fazer 4 desobsessões, vai ter que fazer 10 fluidoterapia. Tratamento pra caramba, a sogra tinha que fazer, né? Aquela brincadeira de sogra, que aliás era brincadeira mesmo, porque minha sogra era uma segunda mãe. Não tenho esse problema de sogra, não. Mas aí, ela tem um monte de coisa. Aí veio minha esposa, né? Falei, vamos ver agora. Aí de novo, aí o cara foi lá, 4 desobsessão, 10 fluidoterapia, yes! Elas estão obsediadas e tal, né? Aí veio eu, né? Quando chegou eu, aí ele falou assim, não, você tem que trabalhar. Aí eu, nem uma desobsessãozinha, nem... Não, você tem que trabalhar. O que você está aqui pensando que você é o quê? Você vai trabalhar, procura a casa aí, o que tem uma atividade aí para você começar a trabalhar. Aí eu falei, bom, agora que eu vou sapatear mesmo, né, na sociedade, porque cada uma veio, uma tinha que fazer não sei quantas desobsessão, outra tinha que fazer não sei o que lá, vamos procurar o entendimento. É porque eu nem fazendo tratamento ia ter jeito, eu tinha que trabalhar para poder resolver o negócio, eu estava muito pior do que qualquer uma das duas, né? Mas resumindo, brincadeiras à parte, isso na época eu fiquei meio frustrado. Eu falei, puxa, como é que elas vão fazer? Eu não vou fazer nada, eu não tenho que fazer nada, né? Mas enfim, foi assim. E é o tratamento, é esse atendimento fraterno que vai nos direcionar nessa situação. Bom, a reunião mediúnica de desobsessão, né? É o atendimento, entre aspas ali, o atendimento ao desencarnado, porque é também para o encarnado que se modifica, né, com isso. Então, para assegurar a libertação da vítima, esse texto é um texto de Hermínio Miranda, está ali, então tá copiado na íntegra, né, a gente pode falar a respeito. Eu, por exemplo, não chamaria de vítima, né, não tem ali opressor ou vítima, tem 2 pessoas que naquele momento estão equivocadas, né. Então, para assegurar a libertação da vítima, da obsessão, indispensável se torne o espírito obsessor seja levado a renunciar dos seus maus desígnios, que se faça e que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe a educação moral. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar os seus propósitos e levado ao arrependimento. Então, é um texto um pouco contundente, né, a forma com que Hermínio coloca para a gente, mas é exatamente isso. Então, não existe aquela coisa assim de tem que amarrar e levar, nada disso. O tratamento se faz pelo esclarecimento. Então, a dupla que se forma, né, de médiuns quando ocorre uma sessão mediúnica para a desobsessão, então eu e o seu Alfredo. Seu Alfredo vai ser o médium de comunicação e eu vou ser o médium de esclarecimento, ou doutrinador, como é chamado. O seu Alfredo se concentra, se coloca à disposição, né, receptivo à comunicação, o espírito se aproxima dele, perispírito a perispírito, lembram do mecanismo da mediunidade, né? Perispírito a perispírito, ele passa a ideia, o seu Alfredo vai dar a comunicação, e qual é a minha função aqui? Esclarecimento. Eu vou conversar com o comunicante, com o espírito que o seu Alfredo está dando a comunicação, para levar o esclarecimento para ele, né? Às vezes o cara chega aqui e fala, porque eu estou fazendo mal mesmo, porque essa pessoa foi muito ruim comigo no passado, e aí a gente fala assim, olha, você precisa perdoar essa pessoa, né? É só através do perdão que você vai se libertar. Só que eu estou falando isso para ele
mas eu também não perdoo na minha vida, né? Eu também não... Aí você sabe qual é o impacto que essa minha fala tem para ele? Nenhum, zero. Então, vamos dizer assim, a idoneidade moral, se é que a gente pode usar esse termo, né? Do esclarecedor, né? Do doutrinador, é fundamental. Eu não posso estar pedindo, tentando que o outro se modifique em algo que eu não consegui fazer em mim. Então é preciso que eu faça isso. Aliás, tem uma historinha que eu fico contando história, depois olho para a hora ali e fico assustado, né? Eu já pensei que a placa de 10 minutos aterrorizadora estava aí, mas ainda não. Tem uma história de Gandhi que é assim, uma mãe com o seu filho foi lá, entrou numa fila enorme, ficou lá um dia inteiro lá para se consultar, né, com Gandhi, para ser aconselhada por Gandhi. E quando chegou lá, ela falou para Gandhi assim, olha, eu queria que o senhor aconselhasse meu filho, porque ele come muito açúcar e tudo que ele coloca é muito açúcar, eu digo para ele que isso faz mal, eu queria que o senhor falasse alguma coisa. Aí ele falou assim, olha, por favor, eu gostaria que a senhora voltasse daqui a 15 dias para eu poder falar alguma coisa. Ela achou estranho, né? Falou, puxa, mas só para ele falar do açúcar e ele mandou voltar daqui a 15 dias, mas ela voltou. Daqui a 15 dias ela voltou e chegou lá e falou, olha, o senhor se recorda, eu estive aqui, eu queria que o senhor falasse alguma coisa para o meu filho, aconselhasse, porque eu tenho dito para ele come muito açúcar, para ele não fazer isso. Aí ele, sim senhora, me lembro sim, agora eu posso dizer, olha, meu filho, não coma açúcar, isso faz mal para você. Mas é só isso? Por que então o senhor não, já que era só isso, por que o senhor não falou isso há 15 dias atrás? Ele, porque há 15 dias atrás eu também comia muito açúcar. Então eu não podia dizer para ele não fazer uma coisa que eu faço. Agora eu posso dizer para ele porque eu parei de comer açúcar. Então, eu não sei, essa história a gente já ouviu aí, eu nunca vi ela escrita em lugar nenhum, mas me contaram com tanta convicção que eu estou repassando aqui da mesma forma, né? Mas eu não foi eu que li essa história, mas é um exemplo bacana para a gente usar isso, né? Esse argumento de verdade. Então, para que eu peça para que o outro se transforme, é preciso que eu tenha feito isso em mim, e aí sim, a gente vai conseguir tocar o outro, né? Bom, no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec diz assim, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. A gente às vezes fala assim, aliás eu já ouvi tanta coisa que, nossa, teria aqui, o tempo não ia dar se a gente fosse ficar falando sobre isso, mas eu já ouvi falar assim, o sapato virado na porta, já ouviram isso? A mãe morre, né? Que é mau agouro, né? Então é cada coisa que a gente ouve, né? Se referindo a coisas materiais, né? Você não pode, não, é melhor que você não ande com esse negócio, não. Eu tinha uma camisa, aliás, eu usei essa camisa até ela acabar. Eu tinha uma camisa que aqui tinha um desenho de uma caveira com um lenço que era a bandeira dos Estados Unidos. Eu não sei porquê, não era, para mim não era um símbolo de rebeldia, mas eu gostava daquela camisa, né? E aí as pessoas que me viam com aquela, nossa Luiz, não combina com você, essa coisa dá até azar, você fica andando aí com a caveira, que coisa não sei o que, traz uma coisa ruim, não sei o que. Para mim não trazia, né? Essa energia está onde? Está no pensamento, né? Quando você está transformando aquilo nesse símbolo, né? Mas não é isso, as coisas estão no seu pensamento, não é uma roupa que você veste, não é um objeto qualquer, não é o sapato virado de cabeça para baixo ali que vai trazer um mal ou um bem também, né? Tem aquelas pessoas que têm um símbolozinho, né? Chamam de patuá, né? E que colocam ali a sua sorte, né? Os seus sucessos, vamos dizer assim, graças àquele objeto, né? Não é também. O que vale de verdade é o seu pensamento. E isso é que vai fazer com que você sintonize, com que você
se afinize, né, com o bem ou com o mal que você queira, né, que você pode escolher. Bom, e aí, gente? Até aqui, vocês hoje pouco perguntaram, pouco participaram, então na minha preocupação de saber se vocês estão, se está chegando até vocês, né? Aí o senhor faz com que eu saia daqui flutuando, né? E chego em casa eu vou sapatear na sociedade, vou falar, tá vendo aí, fiz uma aula muito boa, seu Alfredo que falou, né? O senhor sabe que o maior mal para a obsessão é a vaidade, né? A gente é elogiado, fica vaidoso, pronto, promove a obsessão. Mas vou entender como um carinho de um amigo, né, que está falando sobre isso. Mas tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao tratamento, ao conjunto de técnicas? Tranquilo? Não, uma pergunta ali. Deixa a Suzane chegar com o microfone. Oi, tá indo? Tá ouvindo? Tá baixo, mas acho que tá. Por que você... Eu não tenho dúvida sobre o que você tinha dito até agora, até você falar da questão da vaidade e obsessão. Qual é a relação? A vaidade te coloca numa posição de vulnerabilidade, né? Quando você acha que é melhor do que de fato quando você... Né, e às vezes a vaidade te leva a isso. Por exemplo, tem uma historinha, vou eu de novo contar uma historinha, contar um caso para contar. Não, mas essa é uma história talvez até conhecida de vocês. Sobre um expositor espírita, um cara muito famoso, muito conhecido, e as palestras dele, as explanações dele eram fantásticas, reunia milhares de pessoas que vinham para ouvir, né, aquele expositor espírita falar, né, explanar sobre a doutrina e tal. E em todas as vezes que esse expositor espírita estava lá falando, estava fazendo a explanação dele, tinha um senhorzinho, olha eu aqui, ó, tinha um senhorzinho que sentava lá atrás e que chegava, e que muitas vezes chegava cansado. E às vezes no meio da palestra ele dava aquela cochilada, dormia, não ouvia até parte do que o expositor falava. Bom, mas tem uma coisa que é a curva ABC da vida, né? Então todos nós, né, nascemos, crescemos e morremos. Chega um determinado momento que o senhorzinho que vinha e assistia a palestra lá e dormia e tal, muitas vezes, desencarnou. E aí até o expositor falou, poxa, tinha um senhor que vinha aqui, eu nunca mais vi e tal, falou, puxa, ele desencarnou, é mesmo, poxa, também, né, vinha aqui assistir a palestra e dormia, não ouvia nada, né, aí fazer o quê? A curva ABC da vida é para todo mundo, né? Um dia esse expositor espírita também desencarnou. E quando ele desencarnou, ele se encontrou, quando ele despertou, ele se encontrou num lugar lá que era um charco lodacento. Era um lugar que as pessoas gemiam, gritavam, né? Ranger de dentes, correntes arrastando. Olha que lugar, né, de filme de terror, né? Aí a primeira coisa que ele falou foi o quê? Tem um erro aqui, está errado. Não, cometeram um erro comigo. Como é que eu, expositor espírita, passei aqui a minha vida pregando o espiritismo, a vaidade, né? Pregando o espiritismo, vim parar num lugar desse. Alguém errou, tem alguma coisa errada aqui, por favor, corrijam um erro, alguém me ajude, e não sei o quê. E ele passou ali, décadas ali, se lamentando do erro, do suposto erro que havia ocorrido. Um belo dia, ele já cansado das suas súplicas lá, um belo dia ele começou a ter sinceridade no seu pedido de ajuda, né? E aí ele percebeu que uma luz começou a surgir assim no horizonte, e aquela luz foi se aproximando, e foi crescendo, e chegou perto dele, e aí ele identificou quem era aquela luz que se aproximava. Aquele senhorzinho que ficava sentado lá atrás e que dormia nas palestras. E aí, de novo, ele vai e fala assim, agora mais uma vez erraram, porque como é que pode? Primeiro se equivocaram de que eu vim parar nesse lugar, e que eu
está errado, não podia acontecer isso. Eu, expositor espírita, vim parar aqui nesse charco lodacento. E agora o segundo erro, aquele senhorzinho que ficava lá dormindo, que nem ouvia o que eu falava, é que veio me ajudar? Não, tá tudo errado aqui. E aí o senhorzinho, com muita benevolência, com muita paciência, disse para ele, olha, meu irmão, sou eu realmente que vim te ajudar, e se você quiser, podemos sair daqui agora, eu posso te levar, porque a diferença é que enquanto você falava, eu fazia. E quando eu fazia, quando eu praticava o amor, quando eu vivenciava o amor, muitas vezes eu chegava cansado lá na palestra e por isso eu acabava adormecendo, mas era da minha vivência, da minha prática no amor. Então, a vaidade te coloca às vezes num papel que não é o seu papel real, né? Quando eu estou brincando com o seu Alfredo aqui, dizendo que se ele ficar elogiando, eu saio daqui vaidoso, né? Saio me achando, né? Me sentindo mais do que é. E não tem que se achar. A gente está aqui, eu digo que esse aprendizado, ele é constante. Um dia desse estava eu sentado aqui, né? Eu acabei de contar, eu sou, aliás, uma formação que me orgulha muito, eu sou formado pela ULI aqui. Quando eu era aluno, estava aqui aprendendo, né? Ouvindo os professores que aqui falavam. Hoje eu estou do lado de cá falando para vocês, mas aprendendo também, porque a cada aula que a gente faz, essa troca, as perguntas nos colocam a reflexão. É claro que para cada uma aula que você vem fazer aqui, a gente tem que se preparar, né? A gente não vem aqui falar e está tudo na cachola, a gente tem que parar, estudar, pegar lá os textos, né, da doutrina, os textos básicos, né, os livros que a gente traz como referência, você tem que estudar, você tem que se colocar. Então, a vaidade é, de fato, esse aspecto que te... Não é aquela vaidade, vamos dizer assim, que não é nociva, aquela de pintar o cabelo, né, de usar um óculos diferente. Essa aí não é aquela que te causa um mal muito grave. Mas essa vaidade de você se sentir melhor do que essa é perniciosa, né? E se você falar assim, puxa, mas tem alguém que não seja vaidoso? Vamos pegar aí, qual é o maior médium que a gente pode trazer aqui do nosso conhecimento? Chico Xavier é o bastante? Chico tinha a peruquinha dele lá que ele não abria a mão, né? Eu sou careca convicto, né, seu Oswaldo? Aliás, eu cheguei à conclusão, né, porque tem aquele cara que disse que é dos carecas que elas gostam mais. Eu não acreditei nisso, mas eu cheguei à conclusão que careca é o último estágio de evolução do ser, né? Quanto mais careca, mais evoluído é. Isso, para mim, é uma verdade absoluta, né? E aí, com isso, eu sou careca convicto. Não tem problema com... Né? Às vezes tem que botar um boné, porque às vezes o sol muito na muleira também perturba um pouco. Mas eu sou tranquilo com isso, não tenho o problema. Mas Chico tinha lá, né, a peruca que ele queria usar, e ele falava mesmo, ó, eu sou vaidoso. Divaldo tem lá, pinta o cabelinho, né, não precisava, tal. Então a gente tem as nossas vaidades, mas tem algumas delas que não são perniciosas, mas algumas são bastante, nos conduzem para o abismo, né? Bom, eu falei para vocês que eu queria aproveitar meus 5 minutos ainda. Eu queria que a gente fizesse aqui não é uma brincadeira não, é um negócio bem legal. Vamos levantar um pouquinho? E aí vou fazer o seguinte, a gente falou hoje de técnicas de desobsessão, a gente falou de passe, a gente já sabe da grandeza do potencial que nós temos, né, como espírito. Eu falei e exemplifiquei aqui eu e o seu Alfredo, dizendo que quando eu desejo para a outra pessoa o que eu tenho de melhor, eu estou transferindo a minha boa energia e essa energia vai chegar. Então agora a gente vai fazer esse exercício. O que eu vou pedir? Para que todos, né, virem para o lado esquerdo de vocês, virem para o lado de cá. Então, vai ficar um pouquinho virado para a parede, mas não tem problema, porque a atividade é essa mesmo. E o que vai acontecer? Agora, a gente vai desejar para o nosso companheiro, para quem está na nossa frente, não tem, mesmo que vocês que estão aqui não estejam vendo quem está na frente, mas tem, viu? Não é a moça do vestido verde, mas tem. Então, vocês vão desejar para quem está na frente de vocês o seu melhor. Então, agora, a gente vai
olhar para o companheiro da frente e vai desejar para ele todo o amor que eu posso expressar nesse momento. Vou desejar para o meu companheiro a paz, a harmonia, a fraternidade. Aqui ele possa, através dos conteúdos que ele vem recebendo, não só aqui nessa turma do curso básico, mas em toda a sua trajetória, em todo o seu trajeto de aprendizado, aquilo que a gente soma como crescimento ao ser que somos, a gente possa desejar a que esse outro que está na nossa frente possa também ser modificado, para que ele possa ser tocado. E com isso, faça a construção no amor em que podemos desejar nesse instante. E que assim se faça a esse. Mas teve um grande espírito sábio que disse que é dando que se recebe. Portanto, agora nós vamos trocar a posição. Todos que estávamos virados para o lado esquerdo, vamos virar para o nosso lado direito. E agora, aquele que a gente desejou é aquele que vai nos transmitir os mesmos sentimentos. Então agora, mais uma vez, eu desejo que o amor, que a fraternidade, que a harmonia e que aquilo que há de melhor em mim possa chegar a esse meu irmão, a essa pessoa que agora está na minha frente. Que todo o conhecimento, que tudo aquilo que tenho apreendido e que dessa forma tem me transformado, que possa também chegar a esse irmão, a essa pessoa. E que da mesma forma possa estar embebida no amor, na fraternidade universal. E assim, o crescimento que eu desejo a essa pessoa. E assim, meus amigos e irmãos, estamos todos envolvidos nessa energia libertadora, que é esse amor que desejamos, é também o mesmo capaz de nos tornar livres, de nos tornar intocáveis por essas mentes que neste momento não pensam da mesma forma. Mas assim como nós conseguimos, todos esses também poderão e alcançarão esse momento. E que assim seja para todos nós. Por essa noite, mais uma vez, muito obrigado. E eu desejo que todos tenham uma boa semana de paz, agora repletos de amor, né, que é o que nos livra dos ataques indesejados e que dessa forma vivenciamos então a desobsessão.